Bom dia, amigos. Agora sim, voltando em definitivo, tá? Confirma aí para mim, por favor, se vocês estão me escutando bem. Estamos ok aí. O pessoal tá chegando, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Voltando à situação, como já falei ontem, estou sem uso de máscara, pelo fato de estar isolado, sem contato com ninguém, tá? Então, com isso, a gente tá mais de boa, tá? Só esperando um pouquinho mais aí, que o pessoal tá chegando aos poucos, tá? A live vai ficar no séries, tá? Hoje eu vou falar muito pouco sobre mercado, vou falar bem mais sobre os dois temas que nós nos propomos. Que primeiro foi como começar a investir com pouco dinheiro. E o segundo, uma análise fundamentalista sobre BBDC4 e BBDC3, que é o Banco Bradesco. Tá? Então vamos lá, que já chegamos na nossa hora. Tá? Gente, muitas pessoas na nossa última enquete se queixaram de que não investiam por não ter dinheiro. Tá? Nós sabemos que estamos num momento muito difícil para todo o mundo, não só no Brasil. Tá? Nós batemos um recorde de desempregos, né? Quase 1 milhão de pessoas foram demitidas. Isso é uma retração muito grande para um país como o nosso, que já tem uma grande quantidade de desempregados. Tá? Então, estou falando aqui de uma maneira genérica para vocês pensarem cada vez mais em como se aperfeiçoarem. Veja, mesmo quem não esteja trabalhando tem algum fundo de reserva, se não tem, deveria ter, tá? Então, é verdade sim, é possível que você comece a investir com pouco dinheiro. Existem corretoras hoje, e aqui não estou fazendo propaganda para nenhuma, mas, por exemplo, a Clear, que é uma corretora de grande tamanho, ela não cobra nenhuma taxa. Outros bancos estatais, como Caixa Econômica e mesmo o Banco do Brasil, permitem que vocês possam comprar títulos do Tesouro Direto. Tá? Ademir, por que comprar títulos do Tesouro Direto? Veja, gente, hoje a nossa poupança ela rende 70% da Selic. A Selic já hoje está em 3% ao ano, em mínima histórica, e deve continuar assim por um bom tempo, visto que o país está numa situação muito difícil em todos os termos, em todos os aspectos, tá? Então, o que acontece? Esses juros vão se manter baixos. Então, veja só para vocês terem uma ideia, a poupança hoje, rendendo 70% da Selic, dá 2,1% ao ano. Uma conta de padaria, como algumas pessoas falam, se você pegar hoje 10 mil reais na poupança, por ano vai dar apenas 210 reais. Veja, gente, são 210 reais por ano. Se eu considerar isso mensal, são apenas R$17,50. Tá? Então, assim, é uma rentabilidade muito pequena para um capital tão grande. Se você parar 10 mil reais por mês, você está ganhando R$17. Então, assim, é possível buscar, sim, outros investimentos que rentabilizem mais. Há tesouros precificados que pagam 7% ou 8% ao ano. E com uma boa segurança. Quando eu falo de boa segurança, é que é o seguinte, o Brasil, embora não seja um país de primeiro mundo, nunca deu um default. O que é um default? É deixar de pagar as suas dívidas. Tá? O Brasil sempre pagou suas dívidas. E a garantia do pagamento do Tesouro Direto são os impostos que são recolhidos da população.
E aí, para quem está aqui no Brasil, né, uma coisa é certa: os impostos que nós pagamos são constantes. Então, os recursos sempre vão haver. Tá? Então, a dica aqui que eu quero deixar para você que está com pouco dinheiro, que está pensando em começar a investir, é o seguinte: procure o seu banco, né, inicialmente. A maioria deles estão já oferecendo essa aplicação direta no Tesouro, tá ok? Sem taxa de administração, isso é muito importante para o pequeno investidor, ou mesmo alguma corretora. Falei daqui da Clear, mas há outras corretoras, como Rico, XP, Necton, acredito também, que estão oferecendo essa modalidade de aplicação sem taxa de administração. Tá? Então, com R$30 por mês, você já pode começar sim a investir. Algumas pessoas falaram para mim aqui: Ademir, R$30 é muito pouco. Tá, hoje você não tem nada investido. Se você começar com R$30, daqui a um ano você vai ter R$360 mais os juros. É bem mais que hoje. Nunca pense no imediato, gente. Comece a pensar um pouco no longo prazo. Tá joia para vocês? E vamos fazer aqui agora a análise fundamentalista, né, da BBDC4 e BBDC3, do Banco Bradesco. Não se configura uma recomendação de compra ou de venda, fique bem claro isso para vocês. É uma análise contábil das demonstrações financeiras e dos indicadores contábeis que o Bradesco vem apresentando ao longo dos anos, né? Isso serve para que vocês possam analisar. E para quem seja mais arrojado, um pensamento mais de longo prazo, vale a pena, inclusive, pensar no mercado acionário. Ademir, eu não vou conseguir comprar no mercado acionário com pouco dinheiro. Gente, como é que posso falar para vocês? Mercado acionário hoje você consegue comprar com R$100. São poucas ações, são. Mas são centavos hoje, milhares amanhã. Pense sempre no futuro. Tá joia? Então, vamos lá. Gente, o Bradesco, ele é o segundo maior banco privado do país. Tá certo? Tem uma capilaridade muito grande, praticamente presente em todo o território nacional, com exceção de alguns municípios, tá certo? Mas sempre nos polos regionais há sempre um Banco Bradesco. Desde 2016 ele comprou a folha do INSS, tá? E com isso toda a malha de aposentados, pensionistas e beneficiários que não indiquem outra conta são direcionados para o Bradesco. Então isso é uma capilaridade gigante aqui no nosso país, é muita gente, e esse é apenas uma parte do portfólio. Vamos focar nas ações. BBDC4 e BBDC3 são apenas são variáveis, tá? O 4 significa que é uma ação preferencial, tá? O 3 significa que é ordinária. Qual a diferença? Uma ação preferencial, ela tem preferência no recebimento dos lucros, fora todos os outros direitos, com exceção do direito a voto em assembleia, tá? As ordinárias, por sua vez, não tem preferência no lucro, contudo, ela tem o direito de voto na assembleia. No Brasil, há um movimento, não só aqui, mas no mundo todo, que todas as ações tendem a ser uma só, não ser mais um diferencial, essa preferência de lucro ou direito de voto, né? Muito em breve isso pode acontecer, tá? Tanto que a diferença de preço entre as duas não é assim tão gigante, tá? Hoje, o Bradesco fechou ontem a ação no valor de R$19,10, no dia 28 de maio de 2020.
Gente, esse preço atual de Bradesco é um preço de 2016, tá? Então, algumas considerações nós temos que fazer. Em 2016, Bradesco lucrava aproximadamente 5 bilhões de reais ano. Isso. É um lucro gigantesco, realmente, você olhar. 2015, 2016, ele estava lucrando 5 bilhões ano. Em 2019, o Bradesco fechou com um lucro de 25 bi ano. Então, eu tive um aumento de 5 vezes no lucro do banco. Isso reflete em muito a evolução do acesso das pessoas às atividades bancárias e também a gestão do banco, dos seus recursos, tá? O que é que eu quero chamar a atenção? Veja bem, o lucro aumentou 5 vezes, mas devido à pandemia, muitos investidores se desfizeram de posições, traders fizeram trade inverso e a ação caiu muito. Contudo, a quantidade de clientes que o banco tem continua alta e os lucros tendem a retornar. A atividade econômica ela vai retornar no futuro, espero que não tão distante. A vacina para esse coronavírus vai chegar e com isso vai haver uma retomada econômica. Só para vocês terem um padrão de comparação, o valor patrimonial da ação do Bradesco hoje é R$ 14,60. Sim, há um spread do preço atual de 19. Mas se eu considerar o retorno de patrimônio líquido que o banco vem dando dos últimos 5 anos, mais o crescimento recorrente da atividade bancária, o preço justo do patrimônio do Bradesco hoje é em torno de R$ 39. Então, tipo assim, hoje, quem começasse a investir na categoria de buy and hold, que literalmente é comprar e segurar, estaria comprando uma nota de R$100 por R$50. Ademir, por que isso? O valor justo do banco é R$ 39. Se o valor do banco é R$ 39, e eu estou comprando ele por 19, realmente eu estou comprando com um deságio muito grande, tá? Isso é importante para você perceber a sincronia que foi criada no mercado por essa pandemia, né? Outro dado assim, muito importante que eu vejo aqui na gestão do banco é a situação da provisão de devedores duvidosos, né? Muitos especialistas, inclusive analistas, criticaram o aumento considerável da provisão de devedores duvidosos que o Bradesco aplicou. Como contador, eu falo para vocês o seguinte: o banco ele tem que pensar sempre no futuro e na gestão dos seus recursos. Com a pandemia, vai haver sim um aumento da inadimplência, né? Muitas pessoas estão com os seus meios de trabalho parados, sejam empresários, sejam trabalhadores, e vai ficar difícil de honrar compromissos. Então, a provisão de devedores duvidosos nada mais é que um mecanismo contábil de onde a empresa retém uma parte do lucro, certo? Para que em eventuais prejuízos, ou seja, as pessoas não pagam aqui, esse aqui possa cobrir essa atividade. Gente, com isso, a empresa consegue manter a continuidade, porque não serão todos que farão isso e muitos irão retomar, tá? E temos um detalhe importante na provisão de devedores duvidosos. Quando ela não é utilizada, ela retorna para o lucro. Ao retornar para o lucro, a empresa vai fazer com que esse lucro seja direcionado aos seus acionistas. Eu recebo sempre muito aqui uma crítica que o banco lucra muito,
tá? E, gente, não é por aí. Veja bem, a provisão de devedores duvidosos foi gigantesco o valor. Isso é um reflexo de uma governança sólida, entendeu? Isso mostra o comprometimento da empresa junto com os seus acionistas e também com os seus clientes, tá? Sobre a questão de lucros, eu vou falar aqui rapidamente com vocês. Sempre falam muito que o banco lucra muito no Brasil, mas vocês já perceberam que perdão aqui que houve um delay. O brasileiro, de uma maneira geral, ele sempre tende a reclamar muito, tá? E ele não age para mudar a sua realidade. Então eu vou deixar aqui para vocês uma semente, para vocês pensarem. O banco lucra muito? Tá, se você pensa assim, procura uma corretora que não te cobre muitas taxas, tá? Como a Clia, que eu já falei aqui, não é uma recomendação, você vai lá e analisa. E faz o seguinte, todo mês começa a comprar ações. Quando você começar a comprar ações e manter elas em carteira, que é a governança que falo de buy and holder, que é um dos métodos que a gente pode investir, você passa a ser dono do banco. Isso mesmo, gente. Por incrível que pareça, com R$100 por mês, você pode sim se tornar um banqueiro, dono de banco. É acionista, é um dos donos do banco. No decorrer disso, o banco sempre tem as suas auditorias, tanto da CVM quanto de empresas contratadas, porque ele é obrigado. Você, enquanto dono, receberá uma parte desse lucro. Então, o banco lucra muito. Se o banco lucrar muito, como você pensa e fala, você receberá proporcionalmente à quantidade de ações que você tem, essa quantidade de lucro, né? Isso é importante porque, assim, no nosso país, nós não temos a educação financeira enquanto matéria institucionalizada. Não há nada no primeiro grau, no segundo grau, ou mesmo no nível superior em qualquer curso, não há nenhuma matéria, nenhum curso que foque sobre a educação financeira. E, gente, a educação financeira é uma coisa necessária. Por quê? Porque nós vivemos isso no dia a dia. Eu falei ontem aqui na live uma coisa simples do seu dia, que é o seguinte: você chegar e negociar a anuidade do seu cartão de crédito, tá? Para você ter uma ideia, a maioria dos cartões cobram R$50 por mês, R$60 por mês, e isso dá R$700 ano. Você vai pagando e não percebe. Você negociar isso, você tem uma redução e não alterou em nada a tua vida. Então, há outras coisas que você pode fazer também aí que não está pensando, tá? Então, assim, fechando aqui o Bradesco, tá? O valor patrimonial da ação está muito atraente, porque está alto, o patrimônio é gigantesco da ação. O Bradesco hoje é uma empresa que tem 129 bilhões de reais em patrimônio líquido, tá? Então é um patrimônio gigantesco. Está em outras áreas também que não só as finanças, tá? Está com um preço de 4 anos atrás, mas lucrando 5 vezes mais. Tem uma governança sólida na empresa. A demonstração disso é a provisão para devedores duvidosos, tá? A dívida da empresa, eu não falei aqui, mas é uma coisa muito interessante que acontece com o banco. O banco, ele não tem dívida, né? Ele tem gestão de crédito. O risco de não receber é que pode ser o prejuízo dele. Mas como ele movimenta dinheiro, incrivelmente, assim, dívida do negócio ele não tem. Há provisões para dívidas trabalhistas, pagamentos tributários, mas não há dívida do negócio operacional em si, tá? Então,
um crescimento recorrente muito bom, que fica na casa de 17% ao ano. Então, gente, estou fechando aqui com vocês. Agradeço a presença de todos, tá? Reflitam sobre educação financeira, sigam lá a gente no Insta. O pessoal está me pedindo muito no privado. Em breve eu vou estar lançando um curso sobre educação financeira, uma turma pequena, no máximo 20 pessoas, onde eu possa dar orientação individualizada para cada um. E para que a gente possa, sim, planejar e procurar viver melhor, tá ok? Não com o apego ao material, isso não é bom ter apego ao material, mas que você possa, sim, ter um conforto. É justo e é conveniente que você tenha. Nós trabalhamos e buscamos as prosperidades para isso, tá ok? Então, um grande abraço com vocês. O mercado está começando. Hoje o índice futuro está abrindo em alta, o dólar está um pouco lateral, tá? Vamos ficar na expectativa aí hoje da fala do Trump a respeito de sanções contra a China, mas hoje o mercado está animado. O minério de ferro subiu quase 7% na China, então siderúrgicas e empresas de minério devem refletir isso muito bem e vão ajudar o índice e todas as ações de uma maneira geral a subirem hoje, tá certo? Então, bons negócios para vocês, um bom dia. Quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, tome as medidas de segurança, usando máscara, utilizando álcool em gel, lavando sempre as mãos. Em verdade, uma atenção constante na higiene, que já deveria ser uma prática nossa, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.